Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, bom dia alunos, tutores, bom dia a todos os polos que nos acompanham. Quero convidar vocês a darmos continuidade à nossa aula e hoje nós vamos para a unidade 4. Nós vamos dar seguimento à unidade anterior que foi a aula 3. Eu sou a professora Rosânia, conforme nós estamos tendo nossas aulas toda terça-feira e hoje nós vamos estudar a unidade 4. Eu peço que vocês façam uma ressalva na unidade 3, que está escrito aqui, mas não é a unidade 3, é a unidade 4. E hoje nós vamos estudar a teoria do capital humano, Dewey e a escola nova. Vamos continuar com as nossas aulas aqui. Então, os objetivos da nossa aula para você, aluno, é que você conheça a visão conservadora da educação em Emile Durkheim, os pensamentos, as teorias de Emile Durkheim e a escola nova e a teoria do capital humano. Também vocês vão adquirir a competência de analisar a contribuição da escola nova pautada em valores democráticos. Compreender o novo ambiente escolar para o desenvolvimento de uma nova proposta pedagógica. Então, observe aqui que nós temos 3 competências que vocês precisarão adquirir ao término desta unidade. Então, antes de estudarmos as nossas unidades aqui, nós vamos estudarmos as particularidades da escola nova e a teoria do capital humano. Consideramos muito importante que você entenda que essas duas abordagens, elas são baseadas em princípios do liberalismo. Vamos entender melhor quais são esses princípios do liberalismo. Aqui nós temos a escola nova, o centro do pensamento de John Dewey. Vamos ver quais são esses pensamentos, vamos ver quais são essas teorias que ele expressa aqui. Vamos lá. A escola é vista como fator de desenvolvimento social e de democracia. Através da escola, nós podemos adquirir as ascensões sociais. E as ideias de Dewey foram trazidas para o Brasil. Aqui começa algumas modificações da trajetória da educação. Então, ela foi trazida, a teoria, as ideias de Dewey foi trazida para o Brasil por Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi um dos maiores educadores do nosso país. A educação, como fator de progresso econômico, é materializada na teoria do capital humano, desenvolvida por Theodore Schultz. Aqui nós vamos dar a continuidade de todas essas teorias, de todos esses processos, essas mudanças educacionais, essas ideias de Dewey e o que contribuiu para a educação dos tempos atuais. A teoria do capital humano, ela é um conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorecem a realização do trabalho de modo a produzir valor econômico. Cada indivíduo adquire, por meio da educação, suas competências, suas habilidades, para que ele possa estar contribuindo
para o desenvolvimento de uma empresa e do país também. Vocês podem observar o médico, o engenheiro, cada um dentro das suas especificidades, cada um com suas competências e habilidades. A teoria do capital humano afirma que os indivíduos com acesso à escolarização formal tornam-se mais capacitados para o trabalho e, em decorrência disso, tornam-se mais produtivos porque adquiriram, por meio da educação, conhecimento intelectual e habilidades. São os desenvolvimentos que, através da educação, o estudante, ele adquire essas competências para desenvolver. Então, é preciso estar sendo desenvolvido para o trabalho profissionais competentes, ágeis, que possam estar desenvolvendo todo o seu processo de trabalho dentro de uma empresa. E aqui ele ainda diz, estará preocupada, assim, com a formação de indivíduos dotados de habilidades necessárias para o aumento da produtividade dos lucros do capital. Observa aqui, pessoal, que dentro de uma empresa, cada setor tem 3, 4 funcionários, 5, e cada um desenvolve um papel específico para que o objetivo daquele setor possa ser desenvolvido e que ao final esteja ajustado, esteja harmônico. É preciso que os funcionários dentro de um ambiente de trabalho, eles estejam trabalhando harmonicamente, cada um desenvolvendo seus papéis para que toda a atividade do dia, 8 horas de trabalho, ela possa ser consolidada. Então, aqui nós observamos que é preciso, dentro da educação, desenvolver competências e habilidades. Vamos lá, continuando. Ela reforça alguns princípios liberais. Vamos lá verificar. Como o individualismo e o direito à propriedade reforça também o espírito de competição entre pessoas, passando a ideia de que os vitoriosos na vida foram aqueles que se esforçaram, que estudaram mais, portanto, merecem seu local privilegiado no mundo. Normalmente a gente observa que quando tem processo seletivo, eu entendo que dentro desses processos seletivos é uma avaliação de competência e de habilidade, de conhecimentos. E por meio desta avaliação, o indivíduo vai adquirir aquela vaga que ele tão deseja alcançar. Em alguns casos aqui, como aqui está sendo expressado, existe o espírito de competição. E mesmo dentro de um local, de uma empresa, também existe o espírito de competição. Demonstração de assiduidade, de competência, de habilidade, para que alcance um outro posto mais elevado, até dentro da própria empresa mesmo que trabalha. Vamos verificar agora aqui o princípio básico que sustenta o pensamento liberal. Quais são esses princípios? Vamos lá para o primeiro princípio. O princípio liberal é o individualismo. Vamos observar aqui de que forma é desenvolvido esse princípio liberal. O indivíduo deve ser respeitado pela dignidade adquirida, pelo nascimento, bem como por seus talentos. Observem aqui, talentos, habilidade, conhecimento próprios e aptidões para poder desenvolver atividade que lhes são dentro da sua formação.
Ao governo cabe, observem aqui, cabe permitir e garantir a cada indivíduo o desenvolvimento de seus talentos em competição com demais ao máximo de sua capacidade. Então, dentro de uma instituição de ensino, é favorável também algumas atividades que vão revelar atletas, que vão revelar escritores. Então, a escola ela precisa favorecer isso dentro do seu ambiente escolar, desenvolver a capacidade e aptidão do aluno. E muitas das vezes o adolescente ele chega no ensino médio e ele ainda não tem, assim, formado, uma opinião formada para que área ele quer estudar, qual área do vestibular ele quer estudar, porque ele ainda não tem ainda uma decisão, ele está indeciso. E é preciso que a escola também trabalhe todo esse processo de desenvolvimento no aluno para que ele possa também ter uma noção. Em alguns alunos ainda têm essas dificuldades de decidir o que eu quero ser profissionalmente. Eu vou fazer um vestibular para qual área? Para professor, para médico, para engenheiro. Ele muitas das vezes ele está cheio de dúvida. A escola precisa estar trabalhando para que possa agregar também o aluno dentro desse espaço. O liberalismo defende, olha só, o liberalismo defende a sociedade dividida em classe. Vamos verificar como é que são essas divisões. E justifica que o acesso à posição social favoráveis depende do esforço de cada sujeito, ou seja, a competição. Então, aqui, essa posição, essa ascensão social depende do esforço de cada um, uma vez que as oportunidades são dadas a todos. Então, é essa teoria que o liberalismo defende. Então, essas classes, defende essa classe dividida, a classe social dividida, mas ele justifica que o acesso a posições sociais favoráveis depende do esforço de cada um, ou seja, dos estudos, depende do esforço mesmo do indivíduo estar buscando, pesquisando, se informando, para que ele possa também estar entendendo o que está sendo desenvolvido no contexto social, quais são as mudanças do mercado de trabalho, qual é a exigência hoje do mercado de trabalho, quais profissionais o mercado de trabalho precisa que eles sejam inseridos, de quais competências esses donos de empresas estão solicitando aí profissionais competentes, digamos, na área de informática. Hoje é muito procurado na área de informática o programador, mas é preciso que ele esteja capacitado, é preciso que ele esteja estudando, é preciso que ele esteja buscando conhecimento para que ele possa também estar dentro desse processo competitivo. O segundo princípio, vamos lá para o segundo princípio liberal, é a liberdade. Vamos verificar como que se desenvolve essa liberdade. Esta é visto como condição necessária para a defesa da ação e das potencialidades individuais. Esse é o segundo princípio liberal, a liberdade. Trata-se de um princípio básico ligado ao individualismo. Antes de qualquer coisa, o indivíduo precisa ser livre. Olha aqui, livre para obter sucesso e conquistar melhor posição na sociedade em função de seus talentos. Observem aqui que o segundo princípio liberal, ele afirma que, de fato, tem que haver condição necessária, o indivíduo precisa ser livre para que ele tenha acesso aos conhecimentos. Observe aqui que esse princípio também trata, de um princípio básico ligado ao individualismo.
eu, enquanto sujeito, eu tenho que percorrer os caminhos que vão me levar às conquistas sociais, que vão me levar aos sonhos, à ascensão social. E eu só vou conseguir através da educação, através do estudo. O outro princípio liberal, o princípio, né, conforme fala aqui, o princípio liberal, ele era utilizado para combater aquelas pessoas que possuíam o privilégio do nascimento, como os nobres, durante a monarquia. Estes eram privilegiados, os filhos dos nobres da monarquia, eles eram privilegiados a uma boa educação. Já o filho do pobre, ele não tinha tanta condição para que ele conseguisse a essa ascensão social. Aqui o tal princípio defende também que as liberdades coletivas, como por exemplo, a liberdade religiosa e a liberdade política. Este é um outro princípio. Vocês sabem que o Brasil é um país democrático. E enquanto democrático, o Brasil não tem uma religião formada porque ele é um país laico. Por isso que hoje nós temos muitas religiões e elas estão pautadas na lei, na liberdade de culto religioso e a liberdade política. Observe aqui essa liberdade política aqui também. Né? Hoje, recentemente, nós tivemos eleições e essas eleições, cada um sujeito, cada pessoa escolheu o seu candidato. É pautado também na liberdade. Né? O indivíduo é livre para fazer suas escolhas também. As liberdades coletivas são decorrentes da liberdade individual, que é assegurada pela sociedade democrática. Conforme eu falei, o Brasil é um país democrático. Então, tudo que vai ser feito, seja na política, seja na religião, tem a liberdade democrática. O indivíduo, ele é livre. Livre para escolher o que vai estudar, livre para escolher a quem vai cultuar e livre para escolher quem vai votar. O princípio liberal defendia a propriedade privada. Vejam só, ela é vista como um direito natural, livre de qualquer usurpação, deve ser assegurada pelo Estado. Hoje nós temos diversas propriedades privadas, são escolas, comércios grandes, mas lembrando que para ter uma propriedade privada é preciso também ter um alvará de funcionamento, não pode só simplesmente abrir um comércio e os impostos, como é que fica? Então, por isso que ele também é um dos princípios que defende a propriedade privada. A propriedade da terra e dos bens de produção. Tudo isso são defesas, né, do princípio liberal. Deixa de ser um privilégio da nobreza, dos senhores feudais, para ser a condição do progresso individual e desenvolvimento econômico. Aqui nós temos outro princípio que deixa claro a liberdade do indivíduo. Poder trabalhar. Tem pessoas que têm 2, 3 empregos, têm um sonho de comprar um carro. Ele trabalha 2, 3 empregos, horas a fios aí para somar os valores de salário para que ele alcance esse sonho. Ele é livre, ele pode trabalhar em quantos empregos ele quiser. É a liberdade para que ele alcance o sonho de ter uma casa própria. É a mesma coisa. E o quarto princípio é o princípio da igualdade. Observe aqui nesse princípio da igualdade, vamos ver o que ele fala. O liberalismo não significa igualdade de condições materiais, mas igualdade perante a lei. Observem aqui que nós, enquanto sujeitos, nós somos todos iguais perante a lei. Mas o que se observa é que, apesar de sermos todos iguais perante a lei, mas nem todos têm casa para morar,
e nem todos têm condição de dar uma boa escola para os seus filhos. Somos todos iguais perante a lei, mas eu penso que muito ainda precisa ser feito para que nós alcancemos o sonho da igualdade para todos. Vamos lá para o próximo, o quinto princípio. É o princípio liberal, é o da democracia. Uma vez que seria impossível o povo reunir-se permanentemente, a democracia liberal consiste no direito de todos à participação no governo por meio de representantes eleitos. Segundo esse princípio, observem aqui que o segundo princípio, que é o princípio da igualdade, os representantes eleitos pelo povo, deveriam defender os desejos, os anseios da população, que era em maioria, e não os seus próprios interesses particulares que viessem lesar a nação. Então vocês observem que hoje nós temos representantes que nós mesmos escolhemos. E eles nos representam e eles precisam defender os nossos direitos. É um dos princípios da igualdade. Agora vamos ver aqui o Brasil. O Brasil, os nossos representantes são vereadores. Esses vereadores são na esfera municipal. Nos estados, nós temos os deputados estaduais, deputados federais e os senadores que representam os brasileiros no plano federal. Então, vocês observem essas divisões de representantes. Então, nós temos na esfera municipal, nós temos os vereadores, que precisam defender e representar a área municipal. E no estado, os deputados estaduais e federais são os senadores. Então, todos esses são pessoas eleitas por nós que vão estar nos representando. E essas representações não podem ser apenas em privilégio próprio. Eles precisam entender que eles estão ali para defender os interesses da população, os anseios da população. E a aplicação dos princípios liberais. Vamos lá. A educação. Vejam só como seria essa aplicação dos princípios liberais. Seria um instrumento importante para o desenvolvimento máximo das potencialidades e aptidões de cada indivíduo. A igualdade, observem aqui, a igualdade jurídica seria assegurada a todos, impedindo os privilégios de nascimento ou de credo, livres e iguais, constitucionalmente, todos os indivíduos poderiam desenvolver seus talentos, competir entre si. E hoje acontece no nosso contexto atual. Hoje existe uma competição, né, por parte dos indivíduos, seja na área profissional, existe competição, né, na nossa formação, seja o professor, o engenheiro, existe uma competição e todos estão buscando mais conhecimento, porque o mercado de trabalho hoje ele é muito exigente. Não basta ser bom, tem que dominar a sua área de conhecimento, é preciso conhecer a área que você tem a competência, é preciso você saber desenvolver toda essa área. E o professor aqui, conforme vocês estão observando, o Dewey e a Escola Nova. Quais são as propostas? A teoria de Dewey. Observem bem que Dewey ele foi professor, um professor de filosofia, e ele dedicou sua vida para a fundação de uma nova escola, que ela estivesse voltada para a constituição de uma sociedade
verdadeiramente democrática. Vamos verificar como seria essa sociedade democrática dentro do contexto escolar. Que escola seria essa? Vamos lá, a sociedade moderna. Vamos primeiro para as novas tecnologias. O sistema capitalista, observe que ele passava por profundas transformações. Por quê? A Revolução Industrial, o progresso se desenvolvendo, as produções industriais crescendo e o sistema capitalista só se modificava. A ciência, ela contribuía para essas mudanças intensas. Observem aqui que a gente chega no ponto que o avião, o automóvel haviam sido inventados. Progresso tecnológico, progresso da Revolução Industrial e a ciência contribuindo para essas modificações. Aí nós temos o petróleo, que ele surge como fonte de energia. A eletricidade, que era utilizada intensamente na melhoria do processo de produção de bens. Surgia o telefone, revolucionando as comunicações. Observe que quando a gente fala de telefone, a gente pode assim retroceder um pouco ao passado e a gente sabe que vamos para os primeiros celulares, vocês devem lembrar como eram aqueles celulares grandes. Tinha pessoas que diziam, parece um tijolo de tão grande. Hoje não, hoje nós temos outras marcas e até aumentaram de tamanho também, só que eles estão mais sofisticados, são bem fininhos, mas isso, todos esses processos são mudanças que a ciência também está contribuindo e a tecnologia, e cada vez mais vem trazendo modificações. Então, ao passar do tempo, vai surgindo novas mudanças e mudanças tecnológicas também. Vamos lá para o próximo, o capitalismo e a realidade social. Embora vivendo crises econômicas e políticas, a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, observem aqui, o capitalismo seguia progredindo, alterando a realidade social em busca de lucro. Então, embora estivesse acontecendo essas crises, né, estivesse vivendo aqui, a sociedade vivendo crises econômicas, política, as questões da Primeira Guerra Mundial, Revolução da Rússia, quebra da Bolsa de Valores, o capitalismo ele seguia progredindo passo a passo. Estava vendo todas essas entraves no contexto social, na sociedade, mas o capitalismo continuava avançando. E hoje, vocês podem observar que hoje nós temos em Manaus, né, a Zona Franca de Manaus é um polo imenso com várias empresas, várias indústrias de TV, de telefone, de moto, de carro. Então, isso tudo são processos de mudanças que tem chegado, que chegou ao Brasil e a tendência é melhorar cada vez mais, é crescer cada vez mais e mais modificações vão surgindo. Vamos lá, a escola e a formação de um novo homem. Para Dewey, a escola deveria oferecer um processo educativo vivenciado em uma nova escola, pautada em valores democráticos. A escola, dentro do espaço escolar, nós sabemos que nós vivemos num país democrático, mas a escola também, ela é democrática. E dentro da sala de aula, o professor precisa ter a visão de professor democrático também. Porque ele tem que entender que o aluno, quando ele vem para dentro da sala de aula, ele não vem como uma folha em branco, ele traz conhecimentos primários. E esses conhecimentos precisam ser trabalhados, aprimorados, são conhecimentos da vivência que ele tem antes de chegar na escola. E o professor precisa dar esse espaço para o aluno também se desenvolver.
As práticas democráticas deveriam ser observadas na relação professor e aluno, conforme eu estou explicando aqui para vocês. Essa relação de professor e aluno. Eu sempre explico o seguinte, que o professor, ele não detém todo o conhecimento, ele é um mediador, um facilitador desse processo cognitivo do aluno. E ele precisa ter um elo de relação com seu aluno, de respeito, de parceria. Ele precisa entender que o aluno também, quando vem para a sala de aula, ele vem ansioso por conhecimento e o professor precisa favorecer esses conhecimentos. E vamos lá, continuando. No material didático utilizado, observe aqui nessa relação de professor e aluno, no material didático e nos métodos pedagógicos aplicados. O professor precisa, dentro de uma sala de aula, entender que nem todo aluno ele aprende igual. Tem alunos que ele aprende no primeiro momento, tem aluno que precisa de 2, 3 explicações para que ele consiga entender. E este processo é que o professor precisa se dedicar, ter paciência de trabalhar essa área do seu aluno. E numa sala de aula, o professor precisa ter uma visão do todo, para que ele conheça cada aluno, para que quando o aluno chegue na sala de aula, ele possa perceber até a personalidade mesmo do seu aluno. Tem criança que vem para a sala de aula, chega na escola alegre, feliz, mas tem outras crianças que chegam apáticas. E o professor não pode negligenciar essa situação, ele precisa também acolher e entender o que está acontecendo com esse aluno. A escola é uma instituição onde os indivíduos passam boa parte de suas vidas em que transitam na infância até a maioridade. De fato, hoje a criança, ela começa pela creche. Tem crianças que, bebezinhos mesmo, vão para uma creche. Chega a 2 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, já começa adentrando na escola. E este processo aqui, ele vai levar a vida toda. Dos 6 anos, 5 anos, 4 anos, até 20, 30, 40, 50 anos. É um processo que é para a vida toda. Este processo intelectual de estudo, como aqui está falando, que é um novo ambiente escolar, na instituição, que o indivíduo passa a maior parte de sua vida e da sua infância, além deste processo de conhecimento, ele também, fora da escola, ele também tem os conhecimentos nas relações sociais. E tudo isso ele agrega valores, seja também no jornal, na TV, ele agrega valores. E é constantemente o processo de ensino. A escola nova e os profissionais, vamos observar o perfil desses profissionais da escola nova. A escola nova requer trabalhadores em educação preparados, ou seja, profissionais da educação capacitados, que dominem sua área de conhecimento, profissionais competentes, profissionais com habilidades. Não basta ter só uma boa proposta pedagógica, é preciso dominar a área pedagógica. E hoje o professor, ele tem como suporte a tecnologia. Então ele precisa dominar também essa outra área tecnológica. E o educador deve ser sensível, olha só, sensível para motivar os alunos, perspicaz para descobrir o que motiva as crianças e o que desperta seus interesses. O que eu falei anteriormente, o professor tem que ter essa sensibilidade e ele tem que ser um professor flexível. Não basta ele apenas entrar numa sala de aula, trazer um conteúdo, ele precisa, dentro deste conteúdo, se ele tem 2 horas de aula,
em uma sala com 20, 25 alunos, ele precisa ter a flexibilidade, ele precisa ter a sensibilidade, ele precisa dominar a área de conhecimento, conhecer seus alunos, para que ele possa consolidar todo o processo ensino-aprendizagem. Interesses da escola nova. Olha o interesse da escola nova. Era formar indivíduos aptos para a vida social. Este era o interesse da escola nova. Formar o indivíduo aptos para a vida social cooperativa, em que as decisões são obtidas por meio de acordos amparados na livre participação de todos. Ao mesmo tempo, a educação estaria sintonizada com as mudanças em que ocorre no mundo. A educação propiciaria oportunidades para todos, alcançarem as conquistas asseguradas pela sociedade. Então, hoje a escola, ela precisa ter essa visão, preparar o aluno para o mercado de trabalho, só que ela tem que preparar um profissional competente, um profissional que domine sua área também. Não basta só levar o aluno para a sala de aula e este apenas receber alguns conhecimentos, mas não apresentar a competência. É preciso desenvolver na área educacional competências e habilidade no aluno, para que ele possa ter essa oportunidade e também alcançar as suas conquistas. Atuação da educação. A educação atuaria assim. Vamos observar como a educação atuaria. Na renovação constante dos costumes e não na sua preservação. No entanto, tal renovação de costumes tem como limite a sociedade democrática. Caso fosse supostamente atingida, essa meta não haveria o que mudar na sociedade. Então, observe que aqui nós ainda temos uma escola muito tradicional. Hoje, a escola ainda tem tradicionalismo porque é preciso também agregar alguns pontos tradicionais. Mas hoje, a escola, ela vislumbra um profissional que ele desempenhe a sua competência, sua habilidade e ele possa também estar dentro desse mercado competitivo e ele tenha conhecimento e domine sua área de conhecimento. A teoria do capital humano afirma que existe relação entre o desenvolvimento de um país e a educação de sua população. Ela foi elaborada por alguns economistas, entre eles Theodore Schultz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1979 pela defesa dessa tese. Então, observe que a teoria do capital humano, ela afirma que existe relação entre o desenvolvimento de um país e a educação. O país que investe mais na educação, ele consegue se desenvolver melhor. O sistema de ensino. Uma observação atenta dos países mais desenvolvidos. Observem aqui essa observação. Do mundo constata a prioridade que essas nações deram à educação. Já no século XIX, construíram sistema de ensino que garantiram a escolarização de todo o seu povo. Observe aqui que eu acabei de falar que os países mais desenvolvidos do mundo constatam a prioridade que essas nações dão à importância da educação. E vamos saber mais um pouco. Algumas agências internacionais, como Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas,
para a educação, a ciência e a cultura, a Unesco, elas argumentam o seguinte, que os países pobres devem investir na educação de seu povo para superar suas alarmantes taxas de pobreza. Então vocês observem que tem país que ele tem um índice alto de pobreza, né? Então não há tanto investimento de educação. Hoje no Brasil nós temos alguns investimentos, o próprio governo, ele começa a trabalhar nessa área da educação, favorecendo a educação para todos. E hoje nós temos várias instituições que trabalham com bolsa para que todos tenham esse acesso à escola. E aqui um conceito de mais-valia, né? A mais-valia é uma expressão do âmbito da economia criada por Karl Marx, que significa parte do valor da força de trabalho despendida por um determinado trabalhador na produção em que é remunerado. Ou seja, eu trabalho 8 horas, mas aí eu resolvo ficar mais 2 horas. Eu vou estar trabalhando 10 horas na empresa, só que essas 2 horas a mais eu não vou ser remunerada. Eu vou ser remunerada pelas 8 horas, não pelas 2 horas que eu resolvi ficar ali. Eu não vou ser remunerada, ainda que meu trabalho esteja sendo desenvolvido. E aqui um resumo, né, para nós finalizarmos a nossa aula. A educação, ela é um instrumento de conservação das relações sociais existentes. Essas visões conservadoras, elas pregam algumas reformas para corrigir falhas da sociedade capitalista. A teoria do capital humano, observa aqui, ela relaciona educação e desenvolvimento econômico. Para ela, os países que investiram na educação de seu povo conseguiram maior sucesso econômico. Um trabalhador qualificado consegue produzir mais e ser bem remunerado e contribuir assim para o crescimento do seu país. Então vocês observem aqui que é preciso ter esse investimento em massa na educação. As pessoas precisam estar inseridas dentro de uma escola, elas precisam ter essa oportunidade. E essas oportunidades, elas só vão estar surgindo a partir do momento que nós nos mobilizarmos, que nós buscarmos de fato esses nossos anseios para resolver com os nossos representantes, porque hoje no Brasil ainda tem crianças que não estão na escola, tem pessoas que nunca foram para uma escola. Nós ainda temos um índice elevado de analfabetismo aqui no nosso Brasil. E o que está faltando? O que precisa ser investido? Então fica aqui essa reflexão. O que precisa ser de fato feito para que as demais pessoas que estão fora da escola, como tem crianças em alguns estados, que elas não estão na escola, nunca entraram numa escola. Então, o que precisa ser feito, né? Então, aqui nós estamos encerrando a nossa 4ª unidade, que ela é continuação da 3ª unidade. Nós vamos dar continuidade na próxima terça-feira, já entrando na 5ª unidade. Eu peço que vocês, antes de responderem suas atividades, que vocês leiam a apostila, leiam o material, pesquisem, ponham suas dúvidas lá no fórum, para que a gente possa estar interagindo, tirando alguma dúvida. Eu deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento a todos os alunos, professores, tutores. Agradeço aos colegas aqui do estúdio, né, que também são coparticipantes desta aula. Sem eles também essa aula não estaria sendo transmitida para vocês. Para vocês um bom dia e eu espero vocês logo mais nas nossas atividades, porque a gente possa estar interagindo no chat, ok, pessoal? Um bom dia a todos.